Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Beatriz e esse é o podcast Movimente. Aqui a gente discute sobre filmes diversos e documentários. E essa temporada a gente está discutindo exclusivamente documentários. Para apresentar comigo a gente tem o Augusto. E aí, gente, tudo bom? Bom, meu nome é Augusto, tô aqui para discutir mais um documentário com vocês. Muito animado, gostei bastante desse documentário, hein? E hoje a gente tem a Maria, aluna de PP também. Oiê, tudo bem? E a nossa convidada é a Bina, professora aqui na FACEF. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aí para discutir. Eu vou ler então a sinopse do documentário pra gente, ir se adentrando. O documentário chama A Última Floresta e conta um pouco sobre a tribo Yanomami e como vem sendo a vivência deles aqui no Brasil nos últimos anos. Então, o xamã Davi Copenaua Yanomami tenta manter vivos os espíritos da floresta e as tradições, enquanto a chegada de garimpeiros traz morte e doenças para a comunidade, que fica localizada em um território Yanomami isolado na Amazônia. Os jovens ficam encantados com os bens trazidos pelos brancos. Então é isso. Acho que é um resuminho aí. E acho que até um resuminho meio básico de tudo do que o documentário tenta, abranger. E a gente vai discutir sobre isso. Alguém já tinha assistido esse documentário ou ouvido falar? Não, foi a primeira vez. E o que vocês acharam? Primeiras impressões? Bom, eu achei bem interessante que o documentário inteiro a gente presta atenção que ele traz a crítica, da, vamos dizer, colonização das tribos. Não sei se eu posso dar esse termo, se não puder me corrija. Mas eu achei bem interessante que o documentário mostra sempre esse lado, Sempre falando que, olha, a tribo, esqueci o nome, Yanomami, tá perdendo o espaço e os garimpeiros estão querendo pegar tudo que é deles ali. Então, eu senti bastante isso. Eu não tinha assistido também. Eu achei um documentário que não é simples, da gente acompanhar. E, ao meu ver, isso revela muito da nossa distância da cultura dos povos originários, os Yanomamis. Como a gente precisa se sintonizar, com a linguagem, com o ritmo do documentário, Eu confesso que eu precisei assistir 2 vezes para me sentir confortável para estar aqui hoje para conversar sobre. Eu também não tinha assistido, eu acho que, assim como a Bina, eu tive um pouco de dificuldade no começo do documentário de meio que entrar no ritmo mesmo, não sei, parece que as cenas são muito longas e muito pausadas também, num ritmo muito diferente do que a gente está acostumado num documentário, assim, expositivo, informativo, com muitas informações. E eu acho que ele traz essa proposta com um objetivo, Eu acho que condiz muito com o tema que traz essa crítica pra gente trazer mais essa conscientização acerca dos povos originários, do povo Yanomami. Enfim, gostei muito da temática. Fiquei com muita vontade de atirar de arco e flecha. Muita vontade, fiquei. Mas enfim, vamos discutir mais um pouquinho. Acho que entrando um pouco nisso que o Augusto falou, quando eu assisti, eu acho que por mais que é um documentário, realmente, eu tinha horas que eu parava e falava, meu Deus, passou só 5 minutos. Mas acho que revela até uma noção nossa de querer as coisas muito rápidas e muito dinâmicas e muito, assim, muita informação. E às vezes a informação que eles estavam passando pra gente é uma informação mais lenta mesmo, Que é o ritmo que eles vivem é muito diferente do nosso. Me lembrou muito isso que você falou, a gente assistiu um documentário e já discutiu aqui, que é sobre a morte e vida de Marsha P. Johnson. E esse documentário, ele é investigativo. Então ele te prende muito, assim. O tempo inteiro no documentário eu ficava curiosa, o que vai acontecer, E a gente discutiu sobre isso aqui, O tanto que isso te faz querer ter vontade de continuar vendo sobre o assunto. Só que eu achei que esse documentário, ser um documentário até certo ponto confuso, me instigou também. Porque quando eu terminei de assistir, eu falei, não, eu preciso entender melhor. Sabe, quem são essas pessoas, quais são as regiões que elas estão habitando, como que tá hoje em dia. Porque acho que o documentário, se eu não me engano, é de 2019 passa as informações no final, eu não sei quando que ele foi lançado. E aí eu fiquei assim, como que isso tá hoje? Porque passaram-se muitos anos, e depois da pandemia, como que ficou? Então eu achei que até o ritmo lento, ele trouxe uma outra perspectiva pra gente também.
E eu acho que até entrando no que algumas de nossas debatedoras podem discutir, o que esse silêncio ou essas cenas prolongadas comunicam, né? Tipo, qual que é o objetivo disso? Aham. Então, eu senti bastante com essas cenas prolongadas, que é uma sensação de aproximação nossa com a cultura deles, para inserir mesmo o público dentro do documentário, sabe? Para fazer uma conexão. Então, mostra ali o ritmo deles. A gente percebe também no comecinho, tem bastante som da água, né? Quando eles vão fazer ali a caça do peixe, lavar as coisinhas deles. Então, eu senti bastante isso, que a filmagem e o som, e a sonoplastia também deixa a gente bem dentro, inserido ali do que é um pouquinho da cultura deles, né? Uma coisa que eu achei interessante, não sei também se você percebeu isso, que teve um momento que o Davi estava contando uma história, né? Um mito, né? Da origem, né? dos povos indígenas. E do eles começam meio que Omama, encenar. do Ioase, né? Isso. E eles começam a encenar dentro do documentário. E eu achei isso muito interessante. Até eu entender que estava acontecendo a encenação, pra mim foi um tempinho. Assim. Mas é isso, é muito tentar fazer a gente entrar, né? Entrar na onda e não... A gente fica um pouquinho perdido, igual todo mundo falou, mas a maior parte do documentário é tentar facilitar e inserir a gente ali mesmo, né? No cenário deles. Eu fui procurar também, como a Aninha falou, precisei de ler um pouco, e o diretor comenta que quando eles foram filmar, ele precisou exercitar muito a condição de não dirigir, de não tomar iniciativa. E aquela angústia, né, de que nós vamos filmar hoje, qual vai ser o schedule de filmagem, que horário a gente começa, que horário não. Porque ele queria que a filmagem representasse o dia a dia da aldeia, né? Então ele precisou recuar, e no momento ele achou até que não ia fazer sentido, que as cenas não iam se juntar, e os indígenas que foram os protagonistas de falar, nós queremos filmar esse mito, né, do originário, porque é a ideia que os Yanomamis não são bichos, né? Eles não vieram do céu, né? Eles vieram de homens que habitavam e aquele lado, né? O lado mau e o lado bom, né? O lado do homem que respeita a mulher e o lado do homem mais agressivo, porque não sei se vocês lembram, né, que quando os Yanomamis começaram a ter contato com os homens brancos, eles foram entendidos muito como agressivos, violentos. Mas isso tinha muito a ver com essa ideia de preservação da terra, de querer expulsar os mineradores, os exploradores, né? Até por aquela crença de que tirando o minério, tiraria toda o mal, né? Espíritos maus, as doenças, etc. Eu tenho um podcast que fica até uma indicação é um quadro da Folha de São Paulo, chama Ilustríssima Conversa, e é com o Ailton Krenak, que ele tem vários livros famosos, né? Um deles é aquele Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e acho que ele é uma conversa, assim, não é sobre o documentário, mas ele traz muito essa questão dos Yanomamis no Brasil. Ele faz assim, acho que ele denuncia muita coisa que eu, pelo menos, não tinha ideia, mas ele traz muita crítica também. E ele fala até de como a gente, às vezes, não tem esse contato com o que é ancestral na gente. E o tanto que os Yanomamis trazem isso, né? Todo momento no documentário a gente vê até... Muitos ritos, né? Muitos. E muito disso da ancestralidade. E eu acho que não é à toa que eles escolheram falar sobre esse mito, né? De como que eles... não surgiram, né? Assim, nasceram ali da floresta. E até interessante, depois acho que o título vai fazendo mais sentido, né? Porque que é a última floresta. Como se eles estivessem sendo esmagados ali até não ter mais para onde sair. E o Ailton, ele fala, né, no podcast sobre isso, que chegou um momento hoje, que é o podcast, acho que é de 2023, em que os garimpeiros cercaram. Não tem para onde eles fugirem, assim, não tem para onde eles irem. E até um ponto que é uma questão até diplomática, porque chegou a um ponto, porque onde os Yanomamis ficam ali mais concentrados na Amazônia, é fronteira com a Venezuela. E aqui que chegou um ponto, em que
os garimpeiros eles estão ali fazendo garimpo no Brasil, aí eles acampam na Venezuela. Então, de quem que é o problema, né? É um problema de fronteira? Então, aí vai para as Forças Armadas. O que as Forças Armadas estão fazendo para conter esse problema, né? Mas ele fala muito disso, que a gente não tem esse contato com a nossa ancestralidade, logo a gente não entende eles. A gente não compreende de primeiro momento porque essa guerra que eles estão travando contra o garimpo ilegal. Acho que uma parte que me chamou muita atenção foi no momento que ele tá, o Davi, né, o Chama, tá falando com o resto da tribo, e aí ele fala assim que com o povo branco eles não fazem nenhuma dança folclórica e eles não saem para festejar, entre aspas, né, tipo, comer nenhuma carne de caça, nem fazer nenhum tipo de rito. Não, o papel deles com o povo branco é ensinar os próprios ensinamentos deles mesmos. O que como que chama que os ancestrais, o casal ancestral lá, o Mama e o Asi, o que esse casal deixou para eles e que eles tentam passar. E uma coisa que ele bate muito na tecla, até quando ele tá no rádio, é: deixem suas crianças saudáveis. Acho que é muito pra essa questão de ser a última floresta. Tipo, não é deixem as crianças saudáveis, deixem o nosso povo vivo. Deixem o nosso povo florescer aqui dentro desse espaço, né? Sim. E muito importante também falar isso das crianças, só mais um dado, que depois que teve uma grande... Porque teve... o Davi, ele trava essa guerra, assim, desde do governo do Sarney. Então, é uma guerra, assim, que ele já passou... Ele já falou com o Sarney, já falou com o Collor. São muitos presidentes que já vêm tendo noção da situação, mas pouco se faz ali na região. E entre 2022 até o atual momento, tem uma infestação de malária muito grande. Então, as crianças... Tem criança ali que já pegou malária 4 vezes. E aí, eles vão pros hospitais ali da região. Tem até um que era para ser uma coisa, assim, de passagem mesmo, e teve que ser adaptado para um hospital. E o tanto que, assim, faz parte, né, até num outro podcast que eu escutei, fala isso, que a desnutrição e a malária virou uma questão que faz parte da vida dessas crianças. Então, o tanto que, assim, de 2019 para cá, o que foi feito, né? O que aconteceu nesse meio tempo para tentar manter a aldeia, né, dos Yanomamis. Acho que outra coisa que me chamou muita atenção, acho que quando essa questão de, não sei, da conexão ali com a natureza e tal, falou muito sobre sonhos, né, a todo momento, assim, eu sinto que todo momento que acontecer alguma coisa relevante ali, eventualmente surgia algum personagem ali da tribo que tinha sonhado com alguma coisa e apareciam algumas figuras, né? Às vezes animais, serpente, onça, a água aparecia muito. Aproveitando que a gente tem uma professora aqui muito qualificada para falar sobre essas questões simbólicas. Bina, por favor, comente um pouco sobre. Você vê que a esposa tem também uma outra historinha, né? Da esposa que perdeu o marido na caça. Na verdade, ele foi enfeitiçado por um espírito da floresta, né? Fêmea, e que levou ele para a água, né? A gente tem no curso de psicologia uma aluna que chama Amanda. Ela é muito interessada pelos povos originários e ela me motiva muito a estudar. E ela me emprestou um livro de uma pesquisadora antropóloga chamada Hannah Limulja, que o título é O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos dos Yanomamis, que conta como os Yanomamis se relacionam com o sonhar. Os sonhos são como se fosse preparação para saber quem é xamã, quem pode ser xamã ou não. Os xamãs seriam aqueles que têm os sonhos grandes, como eles falam, né? Sonhos que não são sonhos pessoais, são sonhos que teriam a ver com o futuro da tribo, doenças, revelações, e que entendem que estão indo para outros mundos, né? O mundo espiritual. Então, no sonho é quando os Yanomamis saem do corpo,
conseguem, né, na crença deles, conseguem ir vagando pela floresta, se transformando muitas vezes no animal mais forte da região. Ou na onça, no tigre, no jacaré, os Yanomamis são muitos pássaros, né? As penas, a gente vê... Tigre nada, né? Pantera. É a habilidade de conexão com a dimensão espiritual, né? A dimensão do não visível, mas que não por isso deixa de existir, né? Não é porque não é visível, não existe, né? E muito das curas que eles fazem é entrando em estados alterados de consciência, associados com o sonhar também, né? No documentário tem um momento que eles reúnem vários xamãs, eles entram em transe, vocês podem ver que alguns têm movimentos de animais, né? Cobras. Isso é a conexão com a força do animal mais referenciado pela região que eles vivem, né? Como se eles estivessem incorporando aquele poder, né, do animal e podendo utilizar aquilo, por exemplo, que eu acho que o que eles estavam fazendo juntos era tentar expulsar os garimpeiros, né, dali. Então, era um problema de diferentes xamãs para se unir ali. Então, os sonhos são levados muito a sério, sabe? Não é só essa questão simbólica de que representa algo não concreto. Mas os Yanomamis, se eles sonharem, por exemplo, que foram caçar e tiveram um acidente, eles não saem para caçar, porque é como se fosse um aviso premonitório de que algo pode acontecer, né? Então, esses seriam sonhos menores de pessoas que podem ter sonhos assim nas tribos, mas tem os sonhos grandes dos xamãs, que são indícios de situações emblemáticas assim na tribo. É muito, assim, até interessante, né, ver isso, porque pensando agora na psicologia, a gente trabalha, assim, né, estuda um pouco sobre os sonhos, e aí pensar que eles não são pessoas civilizadas, né, eles não, no sentido de eles não estarem na nossa civilização ocidental, assim, dentro da nossa cultura, e eles têm coisas semelhantes que a gente, pensando nessa questão simbólica, né. Então, eu acho que até traz pra mim, me traz a ideia de que às vezes a gente não tem consciência, né, da importância de se entender a presença desses povos no Brasil. Porque uma coisa, né, que eu gostei muito desse podcast com o Ayrton Krenak, que ele falou assim, igual os italianos tiveram os romeus, o Império Romano foi os ancestrais dele, aí ele até brincou, falou assim, se você chega nos 2 príncipes da Inglaterra e perguntam, quem eram os seus ancestrais? Eles vão responder, eram os reis da Inglaterra. Ele faz uma crítica do brasileiro não entender que as aldeias indígenas são os nossos ancestrais. O que a gente pode aprender com eles, né? Uhum. Então, eu acho que quando ele comenta dos sonhos, o tanto que a gente também, às vezes, né, não se vê, pelo menos no curso de psicologia, alguém sonha, eu sonhei com isso, o que vocês acham que é? Então, assim, a gente faz essas trocas também, a gente tenta interpretar os nossos sonhos. E eles fazem isso. E pensar que, assim, eles não têm Instagram, WhatsApp, eles não estão aqui com a gente pra ver o que a gente tá fazendo. Então, tanto que às vezes é interessante, né, a gente entender a cultura deles para pensar na nossa, né, para pensar na gente enquanto brasileiros. Sim, essa questão do sonho eu achei bem legal também, porque eu sempre trabalhei, faço terapia, né, há mais de 4 anos, e eu sempre falei pra ela que eu sonhava e às vezes acontecia alguma coisa relacionada ao sonho e eu falava pra ela, nossa, às vezes eu acho que eu sou sensitiva, né? E eu achei legal no documentário descobrir isso, igual você falou, da ancestralidade, que vem disso também, né? E às vezes a gente sonha e acha, é só mais uma coisa boba, e não, tá sempre ligado a alguma coisa, né? Não que vá acontecer, mas tem sempre uma ligação ali. Não é aleatório, Sim. Né? Bacana, que legal. Vou marcar a cabeleireira amanhã, tenho sonhado muito em cortar o cabelo. Pior. O Roberto Gambini, ele fala, é um pesquisador junguiano brasileiro, ele fala do quanto nós perdemos a alma feminina negligenciando os povos originários. Porque eles representam Eros, né, brincadeira, o lazer, né, no documentário eu achei muito forte a parte que problematiza os jovens estarem perdendo interesse por continuar na tribo
e estarem sendo cooptados por irem para o garimpo, atrás de dinheiro nas cidades, né? E o quanto nós fomos colonizados, né? Para colocar essa questão do poder, do dinheiro, né? Do logos, né? Em detrimento do eros. Me chamou muita atenção também, uma parte que o Davi tá conversando com um jovem da tribo e ele fala: aqui na tribo você pode, se quiser, você pode se deitar, se quiser você pode brincar, se quiser você sai pra caçar, você pode, se quiser sair pra dar um passeio, você pode também. Eu já vivi junto aos povos brancos e eu te asseguro que lá eles não podem fazer isso. Me chamou muita atenção isso, de falar eu arrepio, porque, cara, realmente a gente não pode, tipo, assim, tirar no meio de semana ali, 3 horinhas de descanso. Não dá, isso é impossível. E se você tirar, você se sente a pior pessoa do mundo por ter tirado 3 horinhas. Vai brincar hoje, 20 anos na cara, vai barbado brincar, pelo amor de Deus, né? Vai arrumar o que fazer. Então, acho que é esse senso, acho que te dá um start, assim, de, epa, pera lá, o que eu tô construindo pra mim? Que mundo que eu quero construir pra mim, né? Eu tenho um irmão mais velho que ele tem quase 40 anos, ele tem muitas histórias aleatórias na vida e uma dessas histórias ele foi parar no norte do país por conta de um rabo de saia e ele já foi garimpeiro lá. E, nossa, muitas histórias ele tem. E ele fala que assim, é o que foi o que fez ele voltar pro Sudeste. Porque ele falou que é a coisa mais tensa, mais assustadora. E ele também conta, né, que quando ele foi, tipo assim, ele precisava de dinheiro pra bancar uma família que não era dele, né? Então, assim, ele... E aí ele falou que foi, coisa, né? Que, tipo assim, o garimpo nessa região é quase que, assim... É igual pensar assim, sei lá, você vê um bilhete de loteria mesmo. Um bilhete de loteria, você pode ficar muito rico. E aí isso chama muita atenção de muitas pessoas, mas que é um ambiente muito hostil, né? Que o pessoal lá, assim, quem participa de garimpo, na maioria das vezes é muito viciado nisso. Muito viciado, assim, ao ponto de ficar semanas, assim, no barro, procurando um veio de ouro, e se acha alguma coisa, fica muito, 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 muito alucinado com aquilo. E é uma coisa, assim, muito insustentável. E ele me contando isso, eu virava pra ele e falava, cara, tipo, por que você tava lá? O que te levou até lá? Ele vira pra mim e fala, eu não sei. E, tipo, foi uma coisa, foi trazendo a outra, e quando eu vi, eu tava lá no meio de todo mundo, dormindo em rede, caçando jacaré, comendo jacaré assado na fogueira, e era essa a minha vida. E você fica, cara, como assim, velho? Tipo, acho que é o nosso distanciamento mesmo, que nem a Bina falou no começo. A gente não tem a mínima noção do que acontece lá. E os povos Yanomamis é uma fagulha. Quantos outros milhares de povos existem que a gente não sabe nem citar o nome aqui. Sim. Não sabe citar o nome de 5. Até citando a Amanda, que ela já participou de um podcast com a gente, ela é uma pessoa, assim, até muito interessante de acompanhar, porque ela tá fazendo um documentário aqui na região de Franca, que é sobre uma aldeia indígena que viveu nessa região. Então, na região de Franca, pega, acho que, um pouco de Uberaba também, e ela tá fazendo, tipo, buscando essas histórias para reconstruir, porque era uma coisa, assim, que ela até falou pra mim que nem eu, né, abre aspas, Amanda, que estuda isso, tinha noção, né, dessa tribo que tinha nessa região. E aí, com os estudos dela, foi que ela chegou nisso, e aí agora ela tá indo atrás de pessoas que são descendentes, né, dos indígenas que viviam aqui, para tentar reconstruir essa história, que foi praticamente apagada, né? Então, também um tanto de pessoas que, às vezes, são... Até, né, se falam do genocídio dos Yanomamis por ser uma tentativa de tentar apagar eles da história, né? De tentar dizimar o povo mesmo, não tem outra palavra. E uma coisa que eu achei também interessante de comentar é o tanto que eles sabem trabalhar a escuta. Isso, pelo menos, ficou pra mim isso. Que quando o xamã Davi estava falando com o jovem, né, sobre como ele
como ali na tribo era um lugar que ia receber ele, ia acolher ele, o tempo inteiro o jovem tá escutando ele. Talvez ele não fosse, né, ele fosse depois escolher e se juntar aos garimpeiros, mas ele ficou ali escutando. Acho que existe um respeito meio que geral, não é porque ele é o xamã, existe um respeito por todos ali. Você vê as crianças quando elas passam correndo, brincando, ninguém em nenhum momento desrespeita de alguma maneira alguém ali dentro. Acho que isso ficou muito forte, assim, essa diferença que hoje a gente vê na nossa civilização, né? No que a gente vem cultivando, nos grupos que a gente vai adentrando. Tá presente até no formato, né, gente? Quando termina, sobrevoa, né? O jeito que a aldeia é em formato circular, né? Sem hierarquias. Não é porque é o xamã, não é porque é o líder político, não é porque é o idoso, não é porque é a mulher sem marido que tem lugar diferente. É um círculo, né? Então, no círculo tá todo mundo de frente um pro outro. E no centro acontecem, né, muitas coisas, né, então é muito importante isso mesmo. Eu tive essa mesma impressão, assim, muitas vezes eles estão conversando, às vezes olhando para frente, não um para os outros, mas estão atentos, né, ao que vem do outro. Isso já é algo que a gente precisa aprender, né? Sim. Sim. E acho que por último comentar, né, no final do documentário, o Davi Kopenawa Yanomami vai em Harvard, né, levar os ensinamentos dele. E eu acho que foi uma boa escolha Harvard, por ser uma universidade, né, uma das melhores do mundo, se não a melhor do mundo, e ser uma universidade americana, porque eu acho que os Estados Unidos, para mim, é o país, assim, maior modelo capitalista e né, enfim, tudo o que gira em torno disso, né, o neoliberalismo e tudo mais. E aí ele ser recebido por uma universidade que hoje em dia é uma referência. Quem nunca falou assim, você escuta no TikTok, se a pessoa fala, porque segundo o artigo de Harvard, pronto, parou. Você vai acreditar e vai falar assim, porque eu vi no TikTok que tal coisa. Não, você não fala que viu no TikTok, você fala que você lê um artigo. De Harvard. Mas eu acho que é muito importante porque se vê uma abertura hoje das universidades, num geral, acho que não só Harvard, né? Em tentar entender. Eu acho que eles tentam entender, analisar e pesquisar essas pessoas. Talvez não seja esse só o caminho, né? É dar ouvidos, é sentar ali, é ir na tribo também, né? Viver, né? Ir na aldeia, viver essas histórias. Mas eu acho interessante encerrar o documentário dessa maneira. Porque você vê o Davi na civilização, né, vamos dizer ali, no país mais colonialista, acho que atualmente, mas ele vai lá para levar um ensinamento que eu fiquei pensando, gente, eu queria depois conversar, fazer uma roda de conversa com quem tava lá escutando, tipo, onde que tocou, sabe, porque, enfim, ficou isso pra mim, e aí eu acho que fica aí, né, onde tocou em vocês, se vocês fossem estudantes de Harvard, escutando ele lá, como que seria. Eu acho que no final do documentário ficou ecoando na minha cabeça uma música do Belchior que fala assim, minha normalista linda, eu ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Eu acho que dos muitos benefícios de ser um estudante é tomar conhecimento de outras possibilidades de vida, assim, no sentido do que eu quero construir para mim, não só no sentido monetário, de patrimônio. Eu acho que é nesse sentido afetivo mesmo. Eu acho que eu quero ser relevante, não necessariamente um xamã, né? Mas relevante na minha tribo, às vezes na minha família, na minha comunidade de amigos, e não no sentido monetário. Eu acho que eu quero ser relevante num sentido afetivo mesmo, de ser a pessoa que quando fala é escutada e quando escuta de verdade. Meninas? Bom, o meu, eu gostei bastante do que você falou, dessa parte de quando falar, ser escutado. E eu gostei bastante de poder saber um pouquinho mais sobre a cultura desse povo, né? Porque eu, particularmente, nunca tinha pesquisado sobre, não sabia sobre essa tribo. Então, eu achei bem interessante essa parte de aprimoramento cultural mesmo, né? Saber um pouquinho de quem é, conhecer um pouquinho. É aprendizado, né? Nunca é demais.
Me tocou igual você, Maria. A importância de fazer esse documentário chegar até mais pessoas, né? Pra gente conhecer mais. E eu acho que, para finalizar, então, eu acho que é a oportunidade da gente trazer esse assunto para o ambiente universitário. Já são quase 2 anos de podcast e eu acho que o nosso maior objetivo aqui está sendo trazer assuntos que às vezes a gente não difunde tanto na faculdade. Porque às vezes não está na grade, não está no momento ali da aula. E eu acho que ter espaços e dar espaços para a gente discutir sobre isso, para a gente aprender e para a gente ensinar também. Então eu acho que o documentário me tocou muito em saber que a gente está podendo falar de um assunto tão atual dentro de um espaço tão importante que é, né, a universidade. É isso. Então, muito obrigada a todos que escutaram até aqui. Segue o Movimento nas redes sociais, @movimento.unifacef. E é isso. Um beijo.